Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, na carta de Efésios, que também tem um Evangelho de Jesus nos seus ensinamentos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós começamos no domingo passado a exposição deste livro tão precioso da palavra do Senhor. Efésios, capítulo 1. Domingo passado nós olhamos apenas para os versos 1 e 2. Eu havia me programado, em princípio, para pregar dos versos 3 a 14. Mas quando eu vi que eu gastei mais de 50 minutos nos versos 1 e 2, eu achei melhor não. Na verdade, os pastores, os pregadores da igreja, eu, o reverendo Wilson, o reverendo Wellington, entendemos que esta passagem, esta perícope, este grande parágrafo do verso 3 a 14, ele tem tantas riquezas preciosas, riquezas teológicas para a nossa vida, que um sermão só seria muito pouco para expor todos estes versos. Então escolhi falar dos versos 3 a 6, reverendo Wilson pregará dos versos 7 a 10 e reverendo Wellington dos versos 11 a 14. Então hoje apenas dos versos 3 a 6, acompanhe com atenção, com interesse a palavra do Senhor para o nosso coração, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Até aqui a palavra do Senhor. Mais uma vez oremos. Pai Celestial, damos-te graças, porque o Senhor nos tem abençoado tanto ao longo deste culto. Que prazer para nós cantar louvores ao Senhor, ouvir, ó Deus, a Tua palavra, lida, cantada. Podermos, ó Deus, falar com o Senhor através da oração, confessar nossos pecados, agradecer ao Senhor pelo perdão, pelas bênçãos, orar por aqueles que sofrem. Também, ó Deus, termos irmãos intercedendo por nós diante das nossas dificuldades e lutas. E agora, ó Deus, no momento da exposição da Tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco, para nós, fale conosco aqueles que aqui estão, aqueles que nos acompanham pela transmissão. Fale também com as crianças que já subiram, ó Deus, que todos nós sejamos ensinados, edificados, através da Tua santa e preciosa palavra. Pedimos-te, ó Deus, estas bênçãos, por intermédio, ó Deus, do Teu amado Filho Jesus Cristo, na ação do Teu Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos, não é incomum, ao passarmos situações difíceis, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, não é incomum pessoas bem intencionadas virem até nós para nos encorajar, para nos animar, dizendo assim: olha, não fica assim não, pense positivo, ou então, olha, o melhor está por vir, vai passar e o melhor está por vir, ou então pessoas que dizem assim: isso pode esperar que isso em breve vai passar. Até há uma frase muito comum no meio evangélico que diz assim: o melhor de Deus está por vir. São pessoas, como eu disse, muitas bem intencionadas, mas equivocadas, porque essa história de que o melhor de Deus está por vir está errado. O melhor de Deus já veio. Isso me faz lembrar, e eu já contei aqui inúmeras vezes a título de ilustração, a respeito de William Randolph Hearst, que foi um grande nome dentro do jornalismo mundial, um homem riquíssimo que, tendo uma grandiosa coleção de obras de arte, certa feita, ao ouvir sobre uma determinada obra de arte, ele disse: essa obra precisa ser minha, eu preciso desta obra de arte. Ele mandou o seu auxiliar, o seu ajudante, para procurar esta obra de arte. Meses se passaram, e depois de algum tempo, aquele seu auxiliar, aquele seu ajudante voltou e disse: eu finalmente encontrei a coleção que o senhor tanto quer, que o senhor tanto deseja, para animá-lo. Ele disse: e onde estava? O seu ajudante falou: estava no seu galpão esse tempo todo. O senhor já comprou isso há muito tempo, sempre esteve lá. Irmãos queridos, como isso nos faz pensar que essa história de que o melhor ainda está por vir, para aqueles que estão em Cristo Jesus, não é assim, porque
Deus já fez tudo que nós precisamos para a nossa vida. E tudo que o Senhor já fez por nós em Cristo é suficiente para nos animar, é suficiente para nos sustentar, é suficiente para encher o nosso coração de alegria, de esperança, de satisfação. É suficiente, meus irmãos, para nos dar tanta alegria e ânimo, a ponto de adorá-lo, de bendizê-lo, de cantar, de cultuar ao Senhor. E este, queridos, é o tema da mensagem desta noite. Devemos adorar, bendizer ao Senhor pelas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que o Senhor já nos deu. Que o Senhor já nos deu. É bem simples o resumo da mensagem que começa hoje e vai continuar nos próximos domingos. Devemos adorar, bendizer ao Senhor pelas bênçãos espirituais, celestiais em Cristo Jesus, que o Senhor já nos deu. Olhe comigo novamente o verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos queridos, nós começamos a olhar para esta carta tão preciosa da palavra do Senhor, da preciosa palavra do Senhor, no domingo passado. E domingo passado nós lidamos apenas com os versos 1 e 2. E nós vimos, domingo passado, que foi Paulo quem escreveu esta carta. Ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Foi o servo do Senhor, alguém que não era do Senhor, alguém que não pertencia ao Senhor, alguém que não era filho de Deus, mas que foi feito filho de Deus. Alguém que perseguia os cristãos, que perseguia o próprio Cristo, mas foi alcançado pelo Senhor através da maravilhosa graça do Senhor. Alguém que foi adotado pelo Senhor e passou a ser um dos filhos de Deus, um filho de Deus, e um proclamador da palavra do Senhor. Ele diz, apóstolo de Cristo Jesus, não por vontade própria, mas pela vontade de Deus. Aliás, nós vamos ver, queridos, ao longo, não somente deste primeiro capítulo, mas ao longo desta carta, como Paulo deixa claro que o que acontece é pela vontade de Deus. Então, por isso que toda a glória deve ser dada a Ele. A nossa salvação, as bênçãos, não foi pela nossa vontade, não fomos nós que buscamos ao Senhor, não foi Paulo quem buscou ao Senhor primeiro, foi o Senhor que o buscou, foi o Senhor quem o resgatou no caminho de Damasco, e ele diz aos santos que vivem em Éfeso. Nós aprendemos, queridos, na semana passada, quem nós somos em Cristo. Nós somos aqueles que foram separados por Deus. A ideia de santos aqui, separados. Nós que não éramos povo, mas agora somos povo porque fomos separados por Deus. E aqueles que são fiéis em Cristo Jesus, ou seja, aqueles que creem em Cristo. Paulo endereçou esta carta aos Efésios, aos cristãos de Éfeso. Alguns comentaristas bíblicos entendem, como eu mencionei na semana passada, que esta foi uma carta circular, não somente para a igreja em Éfeso, cidade onde Paulo permaneceu 3 anos pregando, ensinando, mas para as igrejas nas regiões ali próximas a Éfeso, que hoje é a atual Turquia. Então foi uma carta que circulou entre as igrejas da região, e uma carta não endereçada somente aos Efésios ou para aqueles que viviam naquela região, mas para nós hoje. Uma carta que é palavra do Senhor para nós hoje. Então Paulo no verso 2 diz que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Nesta saudação maravilhosa e tão comum no meio do povo de Deus, graça e paz. E Paulo já nos faz saber, queridos, que nós, que fomos separados por Deus, nós já experimentamos desta graça e desta paz. Nós fomos alcançados por esta maravilhosa graça e desfrutamos da paz de Deus, a paz que Paulo vai escrever lá aos Filipenses capítulo 4, que excede todo entendimento. E agora, meus irmãos, nós vemos Paulo bendizendo a Deus no verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está bendizendo ao nosso Deus, ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Pai Celestial. E por que é que Paulo está bendizendo ao Senhor e com isso convidando a todos nós também a bendizermos ao Senhor? Ele diz que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, em Cristo. Irmãos queridos, Paulo está bendizendo ao Senhor, porque o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É por isso, irmãos, que eu digo, não é algo que ainda vai acontecer, que deve animar o seu coração, que deve trazer esperança para a sua vida, que deve levá-lo a adorar, a bendizer ao Senhor, mas é aquilo que o Senhor já fez. Paulo usa a expressão
que nos abençoou. Na versão revista e atualizada está que nos tem abençoado. De fato, essa ideia, o Deus que abençoou e continua abençoando, é o chamado particípio auristo do grego, que os estudantes de grego conhecem muito bem, né? É um ato acabado de Deus, mas que continuamos experimentando das consequências dessa ação. E Paulo vai falar das bênçãos que Deus já nos deu, e vejam, ele diz bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Esta ideia, meus queridos, de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, são bênçãos que somente aqueles que pertencem a Cristo experimentam. Somente os que pertencem a Cristo. Aqueles que não estão em Cristo, aqueles que não pertencem a Cristo, não podem experimentar dessas bênçãos. Ao dizer bênçãos espirituais nas regiões celestiais, Paulo já nos fala a respeito da procedência dessas bênçãos. Se são bênçãos espirituais nas regiões celestiais, são bênçãos que vêm de Deus, do nosso Pai Celestial. Lembram-se quando Jesus ensina a orar, lá em Mateus capítulo 6, do Sermão do Monte, ele diz que devemos orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus. O nosso Deus é o Deus que habita nos céus. Nós lemos ainda há pouco no Salmo, o salmista dizendo, o Senhor que habita num trono, e porque esta ideia da majestade de Deus, Deus está nas regiões celestiais. Não que Deus não seja onipresente, não é isso, mas isso faz referência, meus irmãos, até ao mundo espiritual. E a procedência das bênçãos que Deus nos tem dado, não são bênçãos meramente materiais. Aliás, há aqueles irmãos enganados que acreditam que o maior compromisso de Deus é nos abençoar materialmente. E vejam, não que não possamos pedir coisas materiais. O Senhor nos ensina a orar pedindo o pão de cada dia, a saber aquilo que nós precisamos para viver. Pão ali significa tudo o que é necessário para a nossa vida. Não é errado você pedir por alimento, não é errado você pedir por trabalho, não é errado você pedir por uma casa, por roupa, não é errado nada disso. Mas, queridos, o maior compromisso do Senhor e as maiores bênçãos para a nossa vida não são as bênçãos materiais, porque aquilo que é material se acaba. E, queridos, nada material poderá fazer diferença no último dia da nossa vida, ou a partir desta vida aqui. Paulo fala de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. As bênçãos espirituais das quais Paulo está falando, muitas delas nós veremos aqui, inclusive nesse capítulo. Paulo fala de santificação, Paulo fala de justificação, Paulo vai falar da nossa adoção, Paulo vai falar inclusive da nossa glorificação, coisas espirituais que fazem toda a diferença nesta vida e além desta vida. Irmãos queridos, essas são as bênçãos que o ser humano mais precisa, ou os seres humanos mais precisam. É por isso que é uma tolice vermos pessoas correndo atrás apenas daquilo que é material. Porque aquilo que é material não tem poder para satisfazer a nossa alma, não tem poder para resolver o maior problema do ser humano, que não é um problema simplesmente de saúde, mas que é o pecado. São as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, que nos livram, que tem a ver com o nosso livramento, a nossa remissão dos pecados, o fato de agora em Cristo não termos mais nenhuma condenação. São essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Irmãos queridos, percebam que estas bênçãos, Paulo diz que são por causa da nossa união com Cristo, porque vejam mais uma vez o que ele diz, nas regiões celestiais, bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, é por causa da nossa união com Cristo que está no céu. E então, porque Cristo está no céu, há uma outra ideia, destas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, é que nós também estamos em Cristo. Nós estamos aqui na terra, mas Cristo que está nos céus, à direita de Deus Pai, nele nós já estamos com Ele. Assim como nós morremos com Cristo, assim como nós ressuscitamos com Cristo, nós estamos também assentados à destra de Deus, em Cristo Jesus. Um comentarista bíblico, Bryan Chapell, ele diz, na nossa união com Cristo, já somos participantes dessa realidade espiritual, embora isso não seja totalmente efetivado, até que estejamos no nosso estado glorificado, libertos do nosso corpo mortal e das limitações que nós experimentamos nesse corpo mortal. É a ideia do já e o ainda não.
Então, queridos, é verdade que ainda nós estamos nesta terra, é verdade que ainda estamos nesta peregrinação, mas em Cristo já somos vistos, inclusive pelo Pai, nas regiões celestiais, glorificados juntamente com Cristo. Ou seja, isso significa que já vivenciamos aspectos do céu, embora ainda não tenhamos chegado lá. Mas a boa notícia é que nós chegaremos. Paulo já dá como certa esta obra do Senhor. Paulo já dá como certa. Embora ainda tenhamos de enfrentar dificuldades, embora ainda continuemos na peregrinação aqui neste mundo, enfrentando perigos, relacionamentos difíceis por vezes, doenças, muitas lutas, embora enfrentemos tudo isso, meus irmãos, não precisamos nos preocupar se o Senhor proverá lugar para nós ou mesmo se nos receberá, porque Ele já nos uniu à sua família por meio do seu Filho, através das bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Em Cristo, guarde isso é muito importante. E percebam, irmãos queridos, Paulo diz ainda, ele vai dizer que nós devemos bendizer ao Senhor. A pergunta que eu faço para você é: você tem louvado ao Senhor, adorado ao Senhor? A verdade de que o Senhor tem abençoado, que o Senhor abençoou você com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, tem levado você a uma vida de adoração, de culto, de louvor ao Senhor, pois deveria. Pare de ficar esperando coisas simplesmente temporais, terrenas, coisas que são passageiras para ter alegria, satisfação e esperança. Alegre-se no fato de que, se você está em Cristo, e isso vai fazer toda a diferença, porque eu não sei se você está em Cristo, eu não sei se você já colocou toda a sua confiança no Senhor Jesus. Hoje pela manhã, na classe de catecúmenos, nós falávamos sobre a obra redentora de Cristo, o fato de Cristo ter morrido em nosso lugar, e o porquê de Cristo morrer em nosso lugar, e como nós nos apropriamos das bênçãos em Cristo. É preciso, queridos, confiança no Senhor. Crer no Senhor Jesus requer uma total confiança naquele que veio a este mundo, obedeceu toda a lei do Pai em nosso lugar, e levou sobre si a culpa dos nossos pecados. É por isso que a pergunta que fica para você é: você confia no Senhor de todo o seu coração? E se você confia no Senhor de todo o seu coração, você deve bendizê-lo, porque você já é abençoado através de Cristo com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. São bênçãos espirituais nas regiões celestiais que nos atingem ou que nos tocam e que fazem diferença na nossa vida neste mundo, nesta terra, na nossa vida aqui, mas bênçãos que têm consequências eternas. Bênçãos com consequências eternas. E nós devemos então, este é o primeiro ponto, bendizer ao Senhor por estas bênçãos. E queridos irmãos, Paulo vai considerar, vai continuar, e a partir do verso de número 4, Paulo começa a detalhar estas bênçãos, ou Paulo começa a nominar essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Que bênçãos são essas? Acompanhe comigo no verso de número 4, ele diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nós devemos, queridos, adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor, nos alegrar no Senhor por causa das bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E uma dessas bênçãos é a bênção do fato do Senhor nos ter escolhido em Cristo para sermos dele e nos separar para Ele. Vejam comigo, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Você deve adorar, você deve bendizer ao Senhor, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso se você já está em Cristo Jesus. Essa doutrina, meus irmãos, a doutrina da eleição, é uma doutrina belíssima, mas é uma doutrina que fere o orgulho humano, porque há muitos que acreditam que foram eles quem escolheram ao Senhor. Aliás, essa sempre foi uma mensagem muito comum no evangelicalismo brasileiro. Escolha o Senhor, dê uma chance para o Senhor, como se Deus fosse uma espécie de pedinte que ficasse à porta do nosso coração, como que implorando para que nós o escolhamos. Então você pode escolher, ou escolha Deus, ou se você não escolher a Deus, não, meus irmãos. Quem foi que escolheu quem? Se de fato dependesse da nossa escolha, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados.
Basta você olhar, nós vamos chegar lá no capítulo 2, mas se você só der uma olhada no capítulo 2, você vai ver, Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo. Deus nos deu vida. E por que é que Deus nos deu vida? Porque Ele resolveu nos escolher. E por que é que Ele nos escolheu? Nós veremos, por causa da sua vontade, por causa do seu amor. Mas fato é, meus irmãos, que Paulo diz que Deus nos escolheu quando? Antes da fundação do mundo. E Ele nos escolheu nele, em Cristo. Louve a Deus, se você está em Cristo, pelo fato de que você estava condenado antes. Você vivia para você mesmo. Você, como diz Paulo no capítulo 2, você estava morto nos seus delitos, nas suas transgressões, nos seus pecados. Você não queria Jesus. Até porque alguém que está morto não quer nada. Alguém que está morto espiritualmente só pensa nas coisas deste mundo e não tem condições por si mesmo de olhar para o Senhor e de desejar o Senhor e de escolher o Senhor. Então, queridos irmãos, nós devemos louvar ao Senhor pelo fato de que, mesmo quando nós estávamos mortos, conduzidos à perdição, à morte eterna, aprove ao Senhor mudar esta situação. E por que isso? Porque antes da fundação do mundo, foi algo que, não foi porque Deus disse, deixa eu olhar um pouco, investigar a vida dessa pessoa, e ver então se é uma pessoa que merece ser escolhida. Você talvez já deva ter passado por essa situação, e, por exemplo, na escola, no momento da educação física, o momento da escolha, e aí os líderes escolhem, eles começam pelos melhores, né? Eu não sei porquê, irmãos, eu era sempre o último, eu costumo brincar que era motivo de briga, né? Eu ficava no final e dizia, não, fica para você, não, fica para você. Aí vocês podem ter uma ideia como eu era bom de futebol. Mas, irmãos, não é disso que estamos falando. Não é uma escolha de acordo com os méritos, até porque é uma escolha antes da fundação do mundo. Como você poderia ter sido escolhido pelos méritos se foi uma escolha antes da fundação do mundo? Foi uma escolha, meus irmãos, que o Senhor fez de acordo com a vontade dEle, não pelos nossos méritos. Na quinta-feira passada nós começamos uma série nova de estudo bíblico. Aliás, eu desafio ou convido os irmãos para que acompanhem essa nova série. A série tem como título A Doutrina da Eleição. Um tema tão importante para nós. É um tema bíblico precioso, a doutrina da eleição. A doutrina, meus irmãos, do pacto, desculpe, a doutrina do pacto, que envolve a doutrina da eleição. Por que a doutrina da aliança, do pacto, envolve a doutrina da eleição? Porque aprove a Deus fazer um pacto com os seres humanos. E se no primeiro pacto, nós vimos isso na quinta-feira passada, o homem quebrou o pacto, Adão no pacto das obras falhou, ele desobedeceu, ele quebrou o pacto. Aprove a Deus fazer um pacto que ficou conhecido como pacto da graça, ou aliança da graça, em que Deus, através de Cristo Jesus, salva pecadores. Mediante Cristo Jesus nós somos salvos. Eu falei na quinta-feira passada sobre o pacto ou aliança das obras, e falei sobre a aliança da graça, mas eu não falei sobre uma aliança, que também existe na teologia, que é chamada de aliança da redenção. É a aliança da redenção. E quando, meus irmãos queridos, essa aliança foi feita? Nós acabamos de ler aqui. Antes da fundação do mundo. Aprove a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, fazer um pacto para nossa redenção. Não é curioso isso? Você pensa assim, mas eu nem existia. É verdade. Nós nem existíamos. Mas antes da fundação do mundo, Deus já sabendo, claro, da nossa queda, Deus já sabendo, meus irmãos, que nós não poderíamos nos salvar por nós mesmos, já aprove a Santíssima Trindade realizar este pacto, essa aliança, antes da fundação do mundo, aliança da redenção. Antes de Gênesis 1:1, Deus Pai, Filho e Espírito Santo planejaram neste pacto de amor eterno como seria a nossa redenção. Não é maravilhoso isso? Isso deve encher o seu coração de alegria, de gratidão, porque antes de Deus fazer você, já sabendo que você falharia, já sabendo que você seria condenado, aprove ao Deus triuno a resolver salvar a sua vida, resolver redimir a sua vida. Ah, irmãos queridos, isto é maravilhoso. Com que propósito, meus irmãos, Deus nos escolheu? Olhem comigo ainda o verso de número 4, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos
e irrepreensíveis diante dele. A doutrina da eleição, na qual nós, presbiterianos reformados, cremos, tem sido motivo de grande debate. E irmãos nossos que não creem nessa doutrina, até nos chamam de arrogantes e orgulhosos. Vocês presbiterianos se acham muito, né? Porque vocês se dizem os eleitos de Deus. Bem, quem diz isso é porque não conhece a palavra de Deus. Ou quem se acha alguma coisa por causa da doutrina da eleição, é porque também não conhece a si mesmo e não conhece a palavra. Porque, irmãos, nós não fomos escolhidos porque nós éramos bons, porque Deus viu algo de bom, mas porque Deus quis. E Ele, meus irmãos, nos escolheu, e aqui vem uma outra crítica que nós sofremos, por parte de irmãos nossos que não creem nessa doutrina, que dizem que fomos nós que escolhemos a Deus, porque dizem assim, não, vocês se acham porque são eleitos, e por causa disso, então, acham que podem viver de qualquer jeito. Bem, se alguém acha que pode viver de qualquer jeito porque foi escolhido por Deus, também está errado. Porque percebam, meus irmãos, o que diz Paulo, nós antes da fundação do mundo fomos eleitos em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. A eleição é nele, justamente porque, se não fosse pela obra de Cristo, não fosse o fato de Cristo ter vindo a este mundo, não fosse o fato de Cristo ter morrido, ter obedecido toda a lei em nosso lugar, e ter morrido levando sobre si a culpa dos nossos pecados, não haveria salvação para nós. Mas nós fomos escolhidos nele, antes da fundação do mundo, e escolhidos para vivermos de forma agradável ao Senhor, escolhidos nele para sermos santos. E aqui, mais uma vez, como nós falamos na semana passada, a ideia de santidade não é a ideia de perfeição. Porque se alguém acha que conseguirá ser perfeito, está enganado. Mas é a ideia, meus irmãos, de que agora nós pertencemos a Ele. A ideia, meus queridos, de fato, é que agora pertencendo a Ele, nós somos dele, nós somos escolhidos por Ele para vivermos uma vida separada. É uma vida que antes era vivida para nós mesmos. Era uma vida em que vivíamos como os demais viviam, ou como os demais vivem, como aqueles que não conhecem ao Senhor, mas aqueles que foram escolhidos por Deus, foram separados, são santos, como nós vimos no verso de número 1, eles foram separados para viverem para o Senhor. Separados para serem semelhantes a Cristo, para buscarem, fortalecidos por Cristo, uma vida agradável ao Senhor. Se santidade não significa perfeição, porque não significa, mas significa, meus irmãos, que agora nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Deus e devemos viver uma vida, como diz Paulo na sequência, irrepreensível. A ideia de irrepreensível é uma vida, queridos, que não dá motivo para que as pessoas falem coisas verdadeiras contra nós. E Pedro trabalha isso também nas suas epístolas. Nós que pertencemos ao Senhor, devemos dar um testemunho tal que não dê motivo para que as pessoas apontem e digam, olha, mas esse diz que é filho de Deus, olha como ele age. Ainda que não sejamos perfeitos, fomos chamados para uma vida de bom testemunho. E você sabe, você não tem poder em você mesmo para viver assim. Mas se nós fomos escolhidos nele, em Cristo, se nós pertencemos a Cristo, e se nós estamos em Cristo, através do fortalecimento que há em Cristo, é possível uma vida agradável a Ele. Mais uma vez, não porque somos fortes, mas porque estamos naquele que é forte. Não porque consigamos fazer algo por nós mesmos, mas porque ligados à videira verdadeira que é Cristo, como Ele diz lá em João 15, nós podemos produzir bons frutos ligados a Ele. Porque sem Ele, Jesus diz, nós nada podemos fazer. Queridos, devemos bendizer ao Senhor, porque o Senhor já nos abençoou com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E uma das bênçãos é o fato de que, mesmo perdidos, nós fomos escolhidos pelo Senhor. Antes da fundação do mundo, o Senhor já havia dito, este será meu. A Trindade Santíssima já havia decidido, num pacto eterno, nos escolher para o próprio Deus. Isso deve, como eu disse, encher o seu coração de alegria, mas também, meus irmãos, o apóstolo Paulo continua, e ele diz, no final do verso de número 4 e verso 5, ele diz, em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito
de sua vontade. Irmãos queridos, adoremos, louvemos ao Senhor, tenhamos verdadeira alegria e esperança pelo fato de que aquele que nos escolheu, como nós vimos no verso de número 4, em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Deus, queridos, nos predestinou em amor pela sua vontade para adoção. Deus nos predestinou, nos escolheu para sermos seus filhos. E, irmãos, isto é uma verdade maravilhosa. A doutrina da predestinação ou eleição, Paulo usa as duas expressões aqui, é uma doutrina, como eu disse, que tem trazido, inclusive, muito debate, muita discussão, porque há muitos que têm dificuldade em crer, em aceitar o fato de que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas que foi o Senhor que nos escolheu antes da fundação do mundo e nos escolheu não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. E como diz o apóstolo Paulo aqui, em amor. Irmãos, isso faz toda a diferença. Não foi porque nós amamos ao Senhor primeiro, e Paulo vai dizer isso em outro lugar, mas foi porque o Senhor nos amou. Olhe comigo o capítulo 2, ele diz no verso, olha o que Paulo diz no verso de número 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Nós cantamos há pouco, salvo pela graça. Nós somos salvos, não porque nós amamos ao Senhor primeiro. Como você poderia amar a Deus se você estava morto espiritualmente? Como você poderia amar a Deus se você estava distante de Deus? Como diz Paulo aqui no capítulo 2, vivendo conforme a sua vontade nos seus pecados. Como você poderia amar a Deus se você não tinha condição disso, espiritual para isso? Mas Deus, conforme diz o verso 4 do capítulo 2, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Foi por causa do grande amor do Senhor que você foi escolhido, que você foi predestinado, que Deus já te deu um destino antes da fundação do mundo, dizendo, este vai ser salvo. E isso, meus irmãos, tem trazido muita controvérsia ao longo da história da igreja, porque, e principalmente em anos recentes, no meio do evangelicalismo, porque isto fere o orgulho do ser humano. As pessoas querem de alguma forma dizer, olha, eu fiz algo para merecer. Eu me lembro, certa feita, um seminarista, eu creio, ensinando na congregação onde eu auxiliava, muitos anos atrás, eu auxiliava lá no grupo de música, e um seminarista então falando sobre a doutrina da predestinação. E um irmãozinho disse assim, agora eu entendi. Eu finalmente entendi. Eu falei, bom, você entendeu? Me explica então. Ele disse, olha, eu entendi que Deus me escolheu. E eu entendi também que Deus me escolheu porque Deus já sabia que eu iria escolhê-lo. Que Deus já sabia que eu iria crer em Jesus. Está errado, meus irmãos. Não foi por isso que Deus nos escolheu. Não foi porque Deus sabia que nós o escolheríamos. Não foi porque Deus sabia que nós iríamos amá-lo. Não foi porque Deus viu algo de bom em nós. Mais uma vez, olhe para o texto. Em amor nos predestinou para Ele. Nos predestinou para Ele para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. O que diz o final do verso 5? Segundo o propósito de sua vontade. Já pararam para pensar se Paulo fosse depender de Paulo isso? Ele estava ali no caminho de Damasco, indo para uma região para capturar cristãos, para prender cristãos. Ele concordou com a morte de Estevão. Ele estava, meus irmãos, obstinado, achando que estava certo, é verdade. Achando que o cristianismo era uma seita, que Jesus era um maldito, porque ele conhecia o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento diz, maldito o que for pendurado no madeiro. Mas a interpretação dele estava equivocada. Imaginem, meus irmãos, se dependesse daquele homem, Saulo, amar a Deus e desejar a Jesus para ser salvo. Ele perseguia Jesus, mas Deus o amou antes da fundação do mundo. E Deus, meus irmãos, já havia escolhido aquele homem, e Deus transformou a vida daquele homem. E ele passou a ser um filho de Deus, um proclamador da palavra do Senhor. E de perseguidor de Cristo, ele passou a ser um embaixador de Cristo, um apóstolo de Cristo. Alguém que viveu para o Senhor e morreu pelo Senhor. Morreu pelo Senhor. Irmãos queridos, foi em amor que o Senhor nos escolheu, foi por amor que o Senhor nos predestinou. Deus nos predestinou porque Ele nos amou. Então, isso fere o orgulho humano, como eu disse, porque no fundo a gente quer dizer, eu fiz algo por merecer.
Deus viu que eu iria crer. Sabe a ideia da presciência? Muitos irmãos nossos creem nisso. Deus me salvou, Deus me escolheu, porque Ele sabia que eu iria crer. Bem, pensem comigo, basta apenas a nossa lógica humana. Se Deus resolveu escolher aqueles que iriam crer, por que Ele precisava escolher? E se foi pela vontade de Deus, pensem comigo, Deus me escolheu porque Ele sabia que eu iria crer. E se eu iria crer foi por causa da minha vontade. E se Ele me escolheu porque eu iria crer, por que Paulo colocaria aqui no final do verso de número 5 que foi segundo o propósito de sua vontade? Não faz sentido algum. Se foi pela minha escolha, não foi pela vontade de Deus. Mas, irmãos queridos, não foi pela nossa escolha, não foi pela nossa vontade, porque nós estávamos mortos, como diz o capítulo 2. Mas Deus, em amor, nos escolheu por causa da sua vontade. Então pare de achar que há algo de bom em você, ou algo que fez com que Deus olhasse para você e então te escolhesse. A doutrina da eleição, a doutrina da predestinação deve nos levar, queridos, a reconhecer que toda a glória deve ser dada ao Senhor, porque Ele nos escolheu quando nós éramos inimigos dEle, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos, Ele resolveu nos salvar antes da fundação do mundo, e por causa do seu grande amor. Isso deve levá-lo a adorar ao Senhor, a agir com humildade, porque foi por causa do amor do Senhor e não por causa do seu amor ou dos seus méritos. Mas por que Deus nos escolheu e nos predestinou? Olhem comigo ainda no verso 4, para sermos, no verso de número 5 agora, Ele nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Irmãos queridos, uma das doutrinas mais belas da palavra do Senhor é a doutrina da adoção. E que também, de certa forma, fere o nosso orgulho, porque alguns se acham filhos de Deus como Jesus Cristo, né? Como que gerados de Deus. Não. Nós éramos inimigos de Deus, nós não pertencíamos a Deus, mas Deus, por causa do seu grande amor, resolveu nos escolher, nos predestinar, para sermos não simplesmente seus servos, para sermos não simplesmente aqueles que pertencem a Ele e servem a Ele, o que já seria maravilhoso, como os anjos, mas nos escolheu para sermos filhos, adotados. Ele diz aqui, nos predestinou para Ele para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Essa doutrina nos ensina que nós que não éramos do Senhor, aliás, sabe aquela frase que diz assim, todo mundo é filho de Deus? Não, não é verdade. Não é verdade. Quando nós olhamos no Evangelho, conforme João, capítulo 1, diz assim que Jesus veio para o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Foram, queridos, escolhidos, foram predestinados, foram salvos, para agora serem feitos filhos de Deus. A ponto de Jesus nos ensinar a orar, nos referindo a Deus como Pai. Pai nosso que estás nos céus. Nós fomos feitos filhos. Pela manhã nós lemos 1 Pedro capítulo 2, versos 9 e 10, onde Pedro diz, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês que não eram povo, mas agora são povo de Deus. Vocês que não haviam sido alcançados pela misericórdia, mas agora foram alcançados pela misericórdia, receberam misericórdia. Queridos, nós não éramos povo, mas agora somos povo. Pela manhã nós olhamos para Gênesis 48, e nós aprendemos como Jacó, Israel, adotou Efraim e Manassés, que eram, ainda que filhos de José, eram filhos de José com egípcia, e não tinham, queridos, direito a fazerem parte da família da aliança, mas foram adotados pela graça, e se tornaram não somente participantes da família da aliança, mas também cabeças de tribo de Israel. Gente que não era povo, mas se tornou povo. E Deus tem agido assim ao longo da história. Deus tem adotado gente que não fazia parte do seu povo, gente que não era filho, mas Deus faz filho. Ele fez isso com não somente Efraim e Manassés, Ele fez isso com Ruth, a Moabita. Estão lembrados da história de Ruth? Uma mulher que não fazia parte do povo da aliança, uma mulher que se casa com alguém que era do povo da aliança, mas que morre.
e que após a morte do seu marido e após a morte do sogro, a sua sogra diz assim: olha, você não precisa ir comigo. Noemi diz para ela: você não precisa ir comigo. Você pode ficar na sua terra, você pode se casar, ter filhos. Mas Ruth diz: não. Onde você for eu vou. O seu Deus é o meu Deus. E Deus, meus irmãos, através da sua graça, acolhe aquela moabita, e Deus prepara um homem para ser o seu resgatador, Boaz, que venha a ser o seu resgatador. E ao longo da história nós temos visto Deus fazendo isso, adotando gente que não era dele, fazendo gente que não era dele, gente dele. E quando nós olhamos para Mateus capítulo 1, é maravilhoso ver que Deus fez isso com uma mulher que não tinha uma boa reputação, Raabe, justamente a mãe de Boaz, o resgatador de Ruth. E através de Ruth e Boaz, da linhagem deles vem Davi. E de Davi, da linhagem dele, está lá em Mateus capítulo 1, a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. E naquela genealogia, quantos daqueles não eram do povo? E Deus fez dele. Quantos não eram filhos, mas se tornaram filhos? Então, na doutrina da aliança, nós aprendemos, queridos, que Deus nos adota como filhos. Pela manhã, o reverendo Wellington, falando sobre adoção, citou até a confissão de fé de Westminster. Não sei, é possível projetar o que diz a confissão de fé que nós temos, né, como nosso símbolo de fé. Percebam, a todos, eu não vou conseguir enxergar lá, eu peço licença para os irmãos para olhar aqui. A todos os que são justificados, Deus se digna fazer participantes da graça da adoração, adoração em e por meio seu único Filho Jesus Cristo. Por essa graça, eles são recebidos no número e gozam a liberdade e privilégios dos filhos de Deus. Têm sobre si o nome dele, recebem um espírito de adoração, têm acesso com ousadia ao trono da graça e são habilitados e clamam: Abba, Pai. São tratados com piedade, protegidos, providos e corrigidos por ele, como por um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção, e recebem as promessas como herdeiros da eterna salvação. Ao sermos tornados filhos, nós recebemos tudo isso. Nós temos todos esses privilégios. É por isso, queridos, que temos motivos para bendizer ao Senhor. Não por algo que vai acontecer, mas por aquilo que já aconteceu. Se você já está em Cristo, você já é filho de Deus. Você não está largado à sua própria sorte, mas você faz parte da família da aliança. Você tem um Pai Celestial que é bom, que é cuidadoso, que é amoroso, que te sustenta e que vai conduzir você até o dia final. Um Pai tão amoroso, cuja bondade e a misericórdia vão alcançar a sua vida, vão estar sobre você todos os dias da sua vida. Um Pai tão amoroso que, quando for necessário, Ele vai te disciplinar, porque Ele te ama. Isso vai ser bom para você. Por isso, cristão, você que faz parte do povo da aliança, você que já é um filho de Deus, você tem motivos para se alegrar, porque em amor, Deus predestinou você para adotá-lo como filho. E, queridos, nós aprendemos que devemos adorar ao Senhor, bendizê-lo, porque Deus fez tudo isso para o louvor da sua glória. Olhem comigo o verso 6. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, mais uma vez em Cristo. Deus fez tudo isso, não porque você merecia. Deus fez tudo isso em amor, para a glória do nome dEle, para o louvor da glória dEle. Por isso é um contrassenso alguém que pertence à família da aliança, alguém que pertence à família da fé, se sentir orgulhoso, achar que merece. Não, você foi salvo pela graça do Senhor, em amor você foi escolhido, apesar de você não merecer nem desejar, mas Deus o amou e Deus resolveu salvá-lo. E Deus fez isso para o louvor da glória dEle. Por isso, quando nós olhamos, né, e revisitamos os solas da reforma, nós aprendemos que toda a glória deve ser dada a Deus, somente a Deus glória. Foi Ele quem nos elegeu antes da fundação do mundo, que nos escolheu para Ele, em Cristo, que nos amou e através de Cristo que morreu em nosso lugar, que levou sobre si a culpa dos nossos pecados e obedeceu em nosso lugar, nós somos salvos. Então toda a glória deve ser dada a Ele. Irmãos queridos, nós aprendemos que não deve haver em nós motivo para orgulho. João Calvino, o grande teólogo da Reforma,
nas suas Institutas, ele escreveu: Paulo declara que não há nenhum outro fundamento da nossa salvação, que não a livre bondade de Deus, e que não devemos olhar para nenhum outro lugar, buscando a razão pela qual ele escolhe uma pessoa e deixa outra, pois nos convém nos conservar contentes com sua absoluta vontade, propósito e decreto imutável. Aliás, graças a Deus, porque esse decreto é imutável, Deus não muda de ideia. E qualquer um, diz Calvino, que for mais além disso, mesmo minimamente, inevitavelmente tropeçará e cairá para dentro de um muito grande abismo, por causa da própria precipitação, e perceberá que todo o que não consegue honrar a majestade de Deus e seu conselho secreto, com toda humildade e reverência, deverá, digo eu, ficar em confusão. E aí ele conclui dizendo: por conseguinte, sempre que viermos procurar a causa da nossa salvação, aprendamos a atribuí-la totalmente a Deus. E com isso, meus irmãos, dar toda a glória ao Senhor, que fez tudo para o louvor da glória da sua graça. Irmãos queridos, nós aprendemos nessa noite que devemos bendizer ao Senhor, não por causa de algo que vai acontecer, mas por causa das bênçãos que nós já recebemos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A bênção da adoção, a bênção da eleição, a bênção, meus irmãos, de termos sido predestinados para vivermos uma vida agradável a Ele, para sermos seus filhos. E com isso eu concluo dizendo quais devem ser então as nossas atitudes. Nós que fomos escolhidos por Deus, os eleitos de Deus, em primeiro lugar, como diz Paulo no início do verso 3, devemos bendizer ao Senhor, bendizer a Deus com gratidão. Como vimos, a palavra diz aqui, bendizer, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos bendizer, os eleitos bendizem a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fez por nós. Você tem tido uma vida de adoração a Deus? A sua vida tem sido uma vida de louvor ao Senhor? Aliás, a expressão disso é o que nós estamos fazendo aqui. Por que viemos aqui nesta noite? Para cultuar ao Senhor, que é o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo, para Ele, para sermos filhos. Você tem tido uma vida de culto, e não somente no domingo, no culto público, mas uma vida de louvor e adoração contínua ao Senhor? Bendiga a Deus, glorifique ao Senhor. Nós fomos eleitos por Deus na eternidade, para que o adoremos. A sua vida tem sido uma vida de adoração, de louvor ao Deus que o escolheu, que te fez filho através de Cristo, o nosso irmão mais velho. Mas uma segunda atitude, meus irmãos, já que Deus nos escolheu, e conforme nós vimos no verso 4, nele para sermos santos, você tem tido uma vida de santidade, uma vida consciente ou conforme a vontade do Senhor? Irmãos queridos, a consciência da nossa eleição deve nos conduzir de forma imperativa a um crescimento espiritual, por meio, queridos, do conhecimento de Cristo, em lugar de ficarmos colocando nosso coração nas coisas temporais, nas coisas passageiras. Nós devemos colocar o nosso coração nas coisas eternas. Como diz Jesus, parem de ajuntar tesouros na terra, ajuntem tesouros no céu. Você tem tido uma vida então de crescimento espiritual, em santificação. Também, queridos, eu quero dizer em último lugar, além de uma vida que bendiz ao Senhor em todo o tempo, de adoração, uma vida de santificação, devemos viver como autênticos filhos de Deus. Ora, se o Senhor nos predestinou para sermos filhos adotados, nós devemos viver como filhos. Um filho vive em respeito e amor pelo Pai. Um filho vive confiando no Pai. É assim que você tem vivido como filho de Deus, como alguém que não vive morrendo de medo, ansioso, mas alguém que sabe o Pai que tem, a quem pertence, o Pai amoroso que, se o filho, mesmo o pai humano que é imperfeito, quando o filho pede pão, não dá uma pedra, não vai dar uma cobra, quanto mais o nosso Deus. Você tem vivido nesta certeza, nessa gratidão, como um filho, e para a glória do Senhor, para o louvor da glória do Senhor? Que Deus nos ajude, irmãos queridos, a vivermos dessa forma, bendizendo, adorando ao Senhor, em santidade, em santificação, crescendo à semelhança de Cristo, e que Deus nos ajude a vivermos como filhos de Deus, amando ao nosso Pai, servindo ao nosso Pai, confiados no nosso Pai, para o louvor da glória do nosso Deus, em nome de Jesus.